Eu não vou falar o 55 não. Inveja é pecado. Preguiça é pecado. Egoísmo é pecado. Gula é pecado. Ganância é pecado. Soberba é pecado. Aquele aparentemente inocentezinho cigarro entre os dedos é pecado. Arrogância é pecado. Mentira é pecado. Vícios, hábitos maus é pecado. E essas coisas estão presentes na nossa vida. E a palavra de Deus diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está. Eu já preguei para vocês aqui o primeiro sermão dessa série sobre perfeição bíblica. E durante a semana aqui até eu falei um pouquinho sobre isso. Deus não cobra de você que você não tenha pensamento pecaminoso. Deus não cobra. Ele sabe que você é humano e o sangue seu tem a marca do pecado, como de todos nós. Então Deus não cobra que você não tenha tendências para o pecado. Agora Ele cobra uma coisa, Ele espera uma coisa. Ele espera que a sua busca para se livrar do pecado seja uma busca perfeita. Que você não se acomode com o pecado. Então Ele criou algumas maneiras para resolver o problema do pecado em você. E a primeira delas é a promessa de Jesus Cristo: eu vou apagar os seus pecados. Se você me aceita, se você aceita que a minha morte na cruz pode servir a você, esse pecado eu vou resolver. Primeiro, eu vou botar em você umas condições para você não sentir a alegria do pecado. Todo habitante do planeta é pecador. Só existe um que diz que não é, mas ele acumula dois, que é a teologia católica, que diz que o Papa é infalível. E a teologia católica afirma isso. O sujeito é como é. Se ele virar Papa, aí ele é perfeito. Eu não sei como tanta gente inteligente, e entre os católicos há muitos, e aceitam determinadas coisas. Portanto, é melhor a gente tratar do pecado e tentar nos livrar disso. Eu estava dizendo que Deus nunca propõe para seus filhos padrão baixo, que você se acomode com o vil. O versículo acima, entretanto, não quer dizer que ser perfeito em sabedoria como Deus é possível. Você nunca será aqui na terra perfeito em sabedoria e poder como Deus é. Você nunca será. Isso não quer dizer que você não pode ser semelhante a Deus em outras esferas, em outros adjetivos. E é interessante que a palavra perfeito que Mateus traduz, quando Lucas vai traduzir o discurso de Jesus, que está registrado em Lucas capítulo 6, verso 36, 32 a 36, ele usa a mesma palavra, mas ele traduz a mesma palavra, que é a palavra teleios em grego, que quer dizer completo, perfeito. Ele usa como misericordioso. Então, um homem, uma mulher, um menino, uma jovem, um velho, pode ser perfeito aos olhos de Deus, quando ele é misericordioso, sensível à existência
aos problemas dele, aos problemas dos outros. Ele é uma pessoa completa, madura. A palavra teleios em grego quer dizer maduro, completo, perfeito. Ele o é, porquanto sua esfera é infinitamente mais alta que a nossa. Porém, Deus quer dizer que nós devemos amar perfeitamente, de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma, de toda a força. Isso é o que Deus deseja, pois seus olhos estão postos sobre toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é completamente dele, totalmente dele. Em algumas traduções encontramos meu coração perfeito, perfeito para com ele. Segundo Crônicas 16:9 fala isso. Ponto de partida para resolver o pecado original. Como disse, a palavra que traz essa dificuldade para entendimento é a palavra teleios. Literalmente, teleios significa maduro. Quando é que uma moça é perfeita? Quando é uma moça madura, de mente equilibrada. Agora deixa eu perguntar para vocês. Há 100 anos atrás era possível encontrar mais gente madura, mais gente completa? Em nossos dias é fácil encontrar uma pessoa madura, completa. Quando era mais fácil? Há 100 anos atrás ou agora? Há 100 anos atrás. Isso se deve a quê? É porque o ser humano não, é porque o pecado cresceu tanto, agregou tanta coisa, e a opinião pública, a opinião popular, especialmente depois da invenção do teatro, do cinema, dessa propaganda que uma pessoa feliz é se ela curte a vida, se ela tem acesso a essas coisas, então ela é uma pessoa ajustada. Então o mundo agregou todas essas coisas, e mais recentemente nos últimos 30 anos, através da internet, aí desgraçou tudo, e você vê loucura na sociedade, loucura. Fulano de tal tem tantos mil seguidores, é um influencer, ele é um influencer para o pecado. Então você viu, outro dia a polícia prendeu 2 influenciadoras digitais, estavam numa pousada lá em Jaguaribe, perto de Nazaré, e cometeram crime, assassinato. Loucura, o pecado é louco, não há limite para o pecado. Ou você bota a mão nele pela graça de Deus para ele não estragar você, ou ele vai estragar. Não tem jeito. 1 Coríntios 14:20, Paulo entrega a palavra teleios fisicamente e intelectualmente. Ele fala de homens e mulheres amadurecidos. O sentido perfeito de Mateus 5,14 é que Deus exige de nós perfeição em nossa esfera humana e não na esfera dele. Deus não está querendo cobrar isso de você. Mas tem um problema que afeta muito a vocês e que afetou muito a mim. A gente pega a palavra perfeito, o verso Deus é perfeito, e aí você diz assim: eu quero ser perfeito como Deus. Aí você faz exercícios, aí você jejuma, aí você faz promessa, aí você faz compromisso, só que você quebra, porque você é fraco. E quando você quebra, o próprio pecado vem para você e diz: eu não disse para você? Não adianta, você quer ser como Deus? Então larga isso e cai de vez no pecado. E muito. Está rodando um videozinho aí no Zap, o sujeito dizendo assim: olha, eu digo que os evangélicos
mentalidade, não sabe lidar com o pecado. Não sabe lidar com o pecado. Fica querendo ser perfeito como Deus é perfeito. Ó, Joseph Angus, batista inglês, ele viveu entre 1816 e 1902. E comentando sobre perfeição bíblica e impecabilidade, olha o que ele escreveu. Ele escreveu assim: a perfeição se acha definida em várias partes da Bíblia. O termo emprega-se em muitos lugares do Velho Testamento como sinônimo de retidão ou de sinceridade. Então você diz assim: aquela pessoa é tão sincera, é uma pessoa perfeita. Então quem é o perfeito? É quem não peca? Não. Perfeito é um homem sincero, uma mulher sincera. Perfeito é uma mulher misericordiosa, que tem sensibilidade pelo sofrimento dos outros e procura ajudar a resolver. Essa é a pessoa perfeita aos olhos de Deus. Porque Deus não está cobrando que você não venha aqui na frente da igreja cantar um hino e aqui você está querendo consagrar a sua vida a Deus. Quando você olha, aparece uma pessoa lá e diz assim: eu não gosto daquela pessoa. Aí o sentimento ruim, pecaminoso já toma conta. Deus sabe que isso vai acontecer. Não adianta você pensar que não vai acontecer, porque vai. Quer ver uma coisa? Quem no passado se envolveu com pornografia, será que isso sai da cabeça? Ele morre com aquilo. Isso vai impedir ele do céu? Vai, se ele não resolver o problema do pecado. Deus pode salvar ele? Pode sim. Como? Dando condição a ele para nunca ceder à pornografia. E assim também para o ódio, para o ciúme, para a inveja e para qualquer outra coisa. Graças a Deus, queridos, todos nós estamos livres dos pecados que têm complicação civil, certo? Aqui não tem ninguém condenado pela justiça nem procurado pela justiça, graças a Deus. Mas nós não estamos livres daqueles pecadinhos acumulados no coração. A comissão da igreja nunca vai disciplinar você por causa de ciúme. E ciúme pode deixar você fora do céu? Pode. Nunca vai deixar, a comissão da igreja nunca vai censurar você por causa de glutonaria. Mas a glutonaria pode lhe deixar fora do céu? Pode. A igreja nunca vai disciplinar você porque você é iracundo. Sabe o que é iracundo? É aquele sujeito que o temperamento parece carro de Fórmula 1. Dentro do segundo ele manda os melhores amigos dos infernos, sabe? Aquela coisa toda. Isso pode deixar a pessoa fora do céu. Como é que resolve isso? A Bíblia diz daqui a pouquinho. Bom, no Novo Testamento significa ou a posse de um claro ou exato conhecimento da verdade divina, ou a posse de todas as graças do caráter cristão num grau muito maior. A primeira destas significações vem em Hebreus 5,14, onde se diz: mantimento sólido para os perfeitos, os quais já pelo costume têm o sentido exercitado para discernir o bem e o mal. E também se pode ver em 1 Coríntios 2,16, em Filipenses 3,15 e a segunda definição em Tiago 1,4. Pessoas perfeitas, maduras, que sabem o que é certo, que sabem o que é errado e agem com perfeição. O ideal de Deus para que nós atinjamos está em Filipenses 3,15 e em Tiago 1,14. A igreja, considerando esses textos bíblicos, entende assim: pode um cristão ser perfeito? Pode sim. Apresentou as seguintes respostas:
perfeição com ausência de pecado, não, ninguém é perfeito. Agora, perfeição como busca, como aproximação, como procurar corrigir os erros. É por isso que Paulo disse assim em Filipenses 3: nós que já somos perfeitos. E que nós somos perfeitos? Nós somos perfeitos na busca por nos livrarmos do pecado. Então, todo aquele homem ou mulher, ou jovem ou criança que sente, que identifica o pecado na vida, diz: meu pecado que pode me deixar fora do céu é esse, eu sou embirrento, eu sou encrenqueiro, eu crio problema para os outros. Ele identificou e agora ele vai a Deus. E como é que Deus resolve? Deus resolve de algumas maneiras. Número 1, água do batismo. Água do batismo. Todos vocês que já foram batizados nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus lavou sua vida desde o primeiro pecado que você cometeu até aquele momento. Você não vai responder por eles mais, a menos que você repita. Depois disso, o crente erra. E agora, como é que resolve? Eu, preenchendo ficha de batismo, ou dando os convites. Já ouvi muitas vezes pessoas dizendo assim: se eu soubesse que eu morreria imediatamente após sair do tanque batismal, eu me batizaria hoje. Quando eu escuto isso, já sei qual o problema. É a questão da perfeição. Mas será que Deus teria prazer nisso? Que você se batizasse e morresse imediatamente? Ele precisa de você vivo. Então a solução não é essa. Mas isso indica uma coisa: que tem muita gente que sente que é mais fácil morrer para Cristo do que viver para Ele. E Deus quer você vivo. Se tem um problema entre ele, você e o pecado, então vamos resolver. Como é que Deus resolve? Lavando você. O profeta Ezequiel, capítulo 36, diz assim: Deus diz assim: eu vou jogar água limpa sobre você, eu vou purificar. A ideia é dele, não é sua não. Não é que você é bonzinho não, que nós não somos bons. É ele que vai dizer: eu vou jogar água limpa sobre você. Está resolvido. Lembra do dia que você se batizou? Começa a contar de lá para cá. Tá bom? Agora, depois que você se batizou, você vai pecar? Vai. E qual é a solução de Deus? Novamente, água no lava-pés. E agora, pão e vinho. Foram os símbolos que ele estabeleceu. Ele estabeleceu como meio de limpar o pecado. Você lembra da última vez que você tomou uma Santa Ceia? Você marcou na sua agendinha lá, mas quando você foi a Porto Seguro, você marcou e botou na rede social. E quando você foi passear em Natal, você botou. Agora eu te pergunto: o que é melhor para você? É vir à presença de Deus resolver o problema do seu pecado? Ou você ir à Disney? O que é mais importante? Veja como o pecado vai mexendo com a gente, com a cultura, com tudo. O pecado não é brincadeira. Então aqui está a solução. A solução está aqui. Deus já lavou você até o dia do seu batismo. Aí depois do dia do batismo você peca, porque nós vamos pecar. Nós só vamos parar de pecar, queridos, quando Cristo nos transformar. Porque o pecado está no